Muita gente me pergunta sobre ayahuasca e eu queria fazer um vídeo mais completo falando sobre o tema. Então eu dividi isso daqui em três partes. Primeiro a gente vai falar o que é isso. Segundo, os riscos disso para sua vida. E o terceiro, se funciona, se não funciona, se vale a pena e o que eu acho disso daqui, tá? Então vamos lá. Para começar, a ayahuasca é uma bebida milenar. Ela existe há muito tempo. É um patrimônio reconhecido no Brasil, tá? Um patrimônio imaterial da cultura indígena. E por ser essa coisa indígena, milenar, né? Tem todo um ritual, tem toda uma atmosfera ritualística que envolve essa bebida. E ela é basicamente o composto de duas ervas. O primeiro é o cipó jagubé e depois as folhas da chacrona. Essas duas coisas juntas têm o poder de criar essa ayahuasca, que é essa bebida que faz com que a gente tenha visões ou coisas, e o que é isso exatamente. Então, muita gente vai falar assim, olha, isso daqui não tem nada a ver com alucinógeno, não tem nada do tipo, é tudo puramente ritualístico, é uma coisa... Não é verdade. Existe, sim, tá comprovado cientificamente, existe um fator alucinógeno extremamente forte junto com essas duas plantas. As folhas da chacrona, ela tem esse DMT, que é uma molécula que ela tem esse poder alucinógeno, né? Ela tem esse poder de psicodélico que faria com que você ficaria muito doidão. Mas ela sozinha não tem poder nenhum sobre a gente, porque a gente ingere, né? A gente iria ingerir isso daqui, e quando chegasse no estômago, isso seria completamente digerido pelas nossas enzimas e não chegaria a afetar o nosso corpo. Então, a folha sozinha, ela não tem nada que possa afetar a gente. Então, ela não oferece um risco. Mas, quando a gente coloca junto esse cipó, ele tem uma enzima ele vai ter um bloqueador dessa enzima, que seria o inibidor da monoamina, né, oxidase, que junto com o DMT, aí oferece esse potencial alucinógeno pra gente, porque sozinho o DMT ele seria digerido, mas agora com esse inibidor, o estômago ele não consegue destruir essas moléculas, fazendo com que ela vá para o nosso organismo e ela possa chegar no nosso cérebro. E aí a gente tem um efeito alucinógeno. Aí a gente vai ficar doidão. Então, sim, tem um efeito alucinógeno. Ah, Marcelo, mas é um ritual, uma bebida ancestral, não tem nada a ver. Não é porque estava na mata, não é porque é natural, que não vai ter uma força extremamente poderosa, né, para te deixar doidão, chapado e seja lá o que for que você quiser chamar isso. Então, sim, isso daqui que a gente está falando é um composto alucinógeno que você vai ingerir, tá? É um ritual indígena, mas que compõe esse composto alucinógeno que pode ser interessante para a gente ter algumas visões, pode ser, mas ele oferece algum risco. E esse risco aqui, principalmente, a gente vai estar falando sobre a galera que possui esquizofrenia, ou tem traços de esquizofrenia, ou tem parentes, familiares, né, na família ali que possuem histórico de esquizofrenia. Isso é muito arriscado. Ah, Marcelo, é arriscado se não souber fazer. Não. É arriscado se você tiver esses traços, é extremamente contraindicado, tá? Por quê? Porque isso daqui vai alterar os seus neurotransmissores. E nessas alterações, vai ter muita gente que vai falar assim, nossa, tem gente que toma ayahuasca e vai e parece que nunca mais volta. Foi por causa disso. Essa alteração, ela pode desencadear a psicose, tá? E esses transtornos que inicialmente eram leves, eles podem começar a se agravar graças ao uso da substância. E você não precisa de ficar fazendo um uso prolongado. Às vezes, uma vez só vai ser o suficiente para você não voltar mais, que é algo que quem faz esse ritual acaba falando. Ah, Marcelo, mas é porque a pessoa não sabe fazer, porque se dosar direitinho... Não, gente, a gente está mexendo com um alucinógeno muito poderoso, que pode sim fazer com que você vá e não volte. Independente se a pessoa sabe dosar ou não sabe dosar, porque essa saber dosar seria algo que seria muito específico para uma pessoa só, sabe? E ele não tem esse poder de entender o que essa pessoa aguentaria ou não aguentaria, sabe? Seria você fazer um tiro completamente no escuro sobre a sua saúde mental, você fazer o uso disso daqui.
E além disso, a gente tem outros fatores. Esse ritual geralmente acontece no meio de uma mata, tá? Onde não tem policiamento, onde não tem lei, onde não tem nada e você vai estar completamente doidão, completamente chapado, fora de si. Então a gente vai ter histórico de abusos durante o ritual da ayahuasca, tá? Principalmente porque mulheres vão sozinhas nesses lugares, né? Enquanto estão ali querendo se descobrir, querendo passar por essa experiência, elas estão se expondo muito a um risco de ser abusada por alguém que ela não conhece, num lugar que não tem policiamento, que não tem ninguém olhando, e você tá doidona, chapada, desmaiada, muitas vezes. Então, extremamente perigoso, né? Se você resolver fazer, faça com um grupo que você confie, tem alguém ali que vá ficar de supervisor, sabe? Porque a chance de acontecer alguma coisa é muito grande. Então, os riscos, eles podem ser um risco de desenvolver um transtorno grave, né, psicótico, pode ser de abuso, afinal de contas você está se expondo a um risco, você está ficando apagado em um lugar que não tem ninguém te olhando. E, obviamente, ainda que você não tenha traços de esquizofrenia, que isso não seja problema para você, se a dosagem for errada, aí o risco ainda acaba sendo maior, e mesmo que você não tenha, pode ser que você venha a desenvolver. Então, complicadíssimo. Mas, Marcelo, funciona ou não funciona? Funciona se você tiver uma mente sugestiva, tá? Porque normalmente você vai estar num lugar imerso naquela ideia que você vai fazer um ritual onde você vai encontrar alguma coisa, alguma resposta que você está procurando. Então você já está predisposto a encontrar essa mensagem, essa resposta. E todo ritual, ele tem essa vibe, essa energia que vai fazer com que você encontre aquilo que você esteja buscando. E quando você toma esse alucinógeno, você vai em direção àquilo que você já está buscando. Então, sim, ele vai acabar funcionando de certa maneira, porque a sua mente já está condicionada a encontrar aquilo. Você talvez naturalmente encontraria se você não fizesse o uso disso, mas se você estivesse sendo direcionado por um meio mais natural. Só que agora que você está usando um alucinógeno, você consegue ver coisas que são coisas que você já estava buscando, você já tinha essa coisa pré-definida na sua cabeça e o uso daquela substância fez com que desencadeasse aquele entendimento, desencadeasse aquela visão, aquela epifania que você teve. Ah, Marcelo, mas parece que você vê o antes, o agora, o depois, parece que a sua mente sai. Sim, quando você tem essa fala, você acredita nisso, né? Então, quando você acredita que você vai sair, você toma e a sua mente quer que aquilo aconteça. Então, funciona como uma chave para aquilo que você quer acreditar. Você quer acreditar que aquilo dali vai ser uma bad trip? Vai ser uma bad trip. Você quer acreditar que aquilo dali vai ser algo que você vai ver os seus pais tendo uma conversa sobre o seu nascimento? Você vai ver os seus pais tendo uma conversa sobre o seu nascimento. Ah, Marcelo, mas eu vi coisas ali, depois eu perguntei para minha mãe e que foi verdade, né? Sim, porque muitas vezes você tem um entendimento sobre aquilo dali, só não está muito bem formado, a ideia na sua cabeça, e aí você usa aquele ritual, usa aquele alucinógeno para poder chegar naquele entendimento, e aí quando você vai perguntar para sua mãe, você fala, nossa, eu vi algo que eu não sabia. Não, você sabia o tempo inteiro, estava ali inconscientemente em você, você usou aquilo para poder acessar e perguntou para sua mãe, perguntou para seu pai e comprovou aquilo dali que você já sabia. Então, perigoso, muito arriscado, tem o risco de você ir e não voltar, risco de abuso. É uma bebida alucinógena, sim, tem um ritual, é um patrimônio. Eu não sou contra, mas obviamente eu não sou a favor disso daqui, porque é muito risco. É muito risco que você vai estar correndo. Pode ser que você goste, pode ser que seja legal, mas é um risco que eu não sei se vale a pena, sabe? E aí é com você. Se você acha que vale a pena, eu não indicaria pra ninguém. Eu sou só um psicanalista, mas como muitas pessoas veem isso daqui, o uso da ayahuasca, como um ritual de terapia, e aí eu acho isso um pouco arriscado e eu precisei de fazer esse vídeo pra gente falar mais, entender um pouco mais a fundo. Não acho que isso pode ser visto como um ritual terapêutico, apesar de ter fins terapêuticos, se você estiver predisposto a isso. Mas é um risco muito alto que você vai estar correndo.